No começo do ano, então essa é a nossa última aula, né? No começo do ano eu abri o seminário com um conjunto de autores pós-lacanianos, contemporâneos, que advogam, defendem de diferentes maneiras, por diferentes teses, a existência de um novo sujeito contemporâneo, e eu fui mostrando cada um desses autores, tese a tese, como é que existe um denominador comum entre eles, ancorado, né, pela ideia de um declínio da autoridade paterna na atualidade, né? Então, esse é o ponto comum, é o ponto de partida de todas essas teses que advogam a existência de um novo sujeito contemporâneo. O que seria esse novo sujeito contemporâneo? Eu peço um pouco de desculpas àqueles que acompanharam de perto essa elaboração, então ela pode parecer repetitiva a alguns, mas ela é fundamental para a gente retomar os pontos. O que seria esse sujeito contemporâneo? Seria aquele que supostamente existiria de uma maneira tal a sustentar uma lógica da economia psíquica diferente da lógica do recalque, que é a lógica do sujeito freudiano, né? Então, todos esses autores, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua diferença, apoiam-se na ideia de que o sujeito freudiano, aquele sujeito que é um efeito sintomático do retorno do recalcado, este sujeito estaria obsoleto na atualidade, porque hoje uma nova economia psíquica estaria tomando o espaço, estaria quebrando o paradigma freudiano. Seria uma nova economia psíquica, justamente porque há uma aposta desses autores de que os jovens, né, e aí essa é uma aposta historicamente datada, se pautariam por uma lógica do gozo e não uma lógica do recalque, né? Então, lá onde Freud via um paradigma da proibição e, portanto, da proliferação do retorno do recalcado enquanto produtora de existências padrões, hoje alguns teóricos veem o gozo como aquele que comanda a lógica psíquica e que seria uma espécie de avesso da proibição, né? Então, lá com Freud haveria o mandamento, né? Não gozarás, e aqui com a contemporaneidade o mandamento é o oposto: goze cada vez mais, a qualquer custo e a qualquer preço. Então, na tese, na leitura desses autores, isso definiria uma queda do sujeito freudiano, né? E eu apresentei para vocês todos eles. Na esteira disso, mostrei como esse discurso contemporâneo a respeito do que seria a sociedade atual, ele acaba fazendo um amálgama, ele acaba fazendo um tecido, né, com aquilo que é a teoria do sujeito lacaniano e aquilo que se vê na lógica social, né? Do que eu estou falando? De uma união a respeito do lugar do outro na atualidade e na constituição subjetiva, né? Então, qual é o discurso corrente, o discurso comum? Na atualidade, o outro não existe, não há um reconhecimento do outro, a lei não impera, a lei não opera, ela não funda, ela não organiza, ela não inaugura, ela só é desrespeitada, né? Isso tudo rebate uma ideia, né, apressada, no meu ver, mas é assim que ela é sustentada por muitos, então, que o lugar do pai na atualidade estaria em declínio, porque o pai, enquanto conceito psicanalítico, freudiano, diga-se, sublinha-se, tem a ver com esse lugar de sustentação da lei, né? Então, todas essas teses se apoiariam num declínio do pai,
porque constata-se o declínio do imperativo da lei enquanto elemento organizador do laço social na atualidade, e esses sujeitos, os novos sujeitos, seriam justamente aqueles de uma economia psíquica para quem a lei não opera, para quem a lei não incide, né? Ele não se organiza a partir dela como se organiza o sujeito freudiano. Vimos que cada um desses autores faz uma espécie de eleição do que supostamente seria esse deslocamento do lugar do pai, né? Então, um dos autores que eu citei para vocês é o Melman, na ótima tese dele, né, O Homem Sem Gravidade. Para ele, o que acontece é que o novo sujeito seria um sujeito habitado por um vazio de referências, justamente porque, na atualidade, o lugar do pai permanece, mas permanece enquanto um buraco eclipsado. Ele está lá, mas não é possível vê-lo, né? Ele se mantém, mas ele não consegue exercer a função, né? A gente viu que, numa tese muito parecida, é a do Racial, para quem os sujeitos, então, não conseguindo se inaugurar por essa clareza do lugar do outro, são sujeitos eternamente em estado limite, né? O Racial vai fazer uma tese de que os jovens são jovens que estariam sempre numa hesitação subjetiva entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro tempo de constituição, né? Sempre à espera da incidência da lei que nunca vem, né? Na sequência, a gente teve a tese ótima também do Lebrun, Jean-Pierre Lebrun, que vai dizer algo um pouco diferente. Para ele, não é que o lugar do pai está vazio, é que ele está sendo operado de uma maneira invertida. Lá onde Freud via um pai proibidor, na atualidade a função do pai está sendo de autorizar o gozo. E nessa função invertida, então, lá onde haveriam os neuróticos, há a produção daqueles que denegam a castração, né? Como o pai chancela o gozo, então fica mais fácil do sujeito velar de uma maneira perversa a castração, né? E aí ele vai fazer a tese de que, na atualidade, os neossujeitos, que ele chama, seriam os perversos ordinários. E a gente viu no extremo, na ponta final, né, a tese do Miller, que é a mais difundida em termos do universo lacaniano, é uma das que ganhou mais incidência. Para o Miller, então, não é que na atualidade o pai está eclipsado, não é que ele está fazendo a sua função invertida, é que simplesmente ele não existe, né? Em não existindo o lugar da lei de proibição, em não existindo o lugar do outro enquanto regente da economia psíquica, então temos uma ausência, né, de pai que seria a responsável pela tese, segundo a tese milleriana, por vivermos uma era de psicose de massa, né? E daí a tese forte dele ganha o nome das psicoses ordinárias. Enfim, só para contextualizar de onde a gente partiu. Eu coloquei para vocês, depois dessa apresentação, uma espécie de crítica, né, a respeito do que implica esse diagnóstico de psicose ordinária, mas todo o nosso seminário, então, foi entender que tudo isso, que todas essas teses contemporâneas, no fundo, elas estão visando um conceito, que é o conceito da função paterna. E aí, o meu convite a vocês foi: vamos, então, a Lacan, ver o que recolhemos do texto lacaniano sobre a função paterna e quais são as consequências
diagnósticas que podemos extrair do avanço conceitual que o Lacan vai construindo em torno desse conceito ao longo dos anos, né? E então chegamos nessa altura, né, até o seminário Os Nomes do Pai, e voltamos ao seminário 9 e 8, porque ele mesmo indica que para ele seguir adiante ele voltaria a essas elaborações. Não, obviamente não vou apresentar para vocês todo o nosso desenvolvimento ao longo do ano, mas eu espero que tenha ficado claro a todos, né, que a primeira teoria do sujeito lacaniano, ela é uma teoria muito compatível a essa visão do pai freudiano. Né? O pai freudiano é o pai considerado pela psicanálise que enquanto determinante desse lugar da neurose enquanto uma estrutura subjetiva padrão, né? Como é que o pai de Lacan, no conceitual, ele é compatível com esse lugar do pai na teoria do Freud, quando Lacan, ele finalmente faz a formalização da sua teoria do sujeito em 1950, a primeira, né, pelo esquema R e pelo esquema I, fica absolutamente evidente, né, que para ele, naquela época, aquele que possui o lugar do pai, né, instaurado enquanto inaugurador da subjetividade, formará a si próprio enquanto um neurótico, e diante da ausência desta marca do pai, estaríamos no campo da psicose. Né? E é por isso que o esquema R ele tem aquela lógica da presença e da ausência do nome do pai. A presença, a afirmação da incidência do nome do pai seria correlata da neurose e a ausência seria correlata da psicose, né? Aquela lógica da afirmativa em oposição à negativa. Ou existe ou não existe. Conduzir vocês até o ponto em que Lacan elege uma outra lógica possível para se pensar a estruturação do sujeito. Né? Quando ele transmite a nós que é possível conceber a existência subjetiva não somente pela lógica da afirmação e da negação, mas pelas contradições que o universal e o particular abarcam. Né? E aí a gente entrou no seminário 9, diante dessa reestruturação, né, no tipo de lógica que Lacan usa para pensar o sujeito. Né? E por ser realmente um ponto muito importante, o ponto de virada conceitual, de virada teórica, né? Porque uma das coisas que eu acho que enfraquece muito o campo lacaniano são retóricas de uma mudança de posição, de uma espécie de divisão conceitual, sem as pessoas apresentarem aonde estaria essa mudança, sem localizarem no texto, né? Então, para a gente fugir um pouco de uma mecanicidade na repetição dos argumentos, então eu trouxe bastante o próprio texto do Lacan aqui, e essa virada especificamente, né, a gente pode localizar em alguns instantes dos seminários, mas um instante muito importante é esse do seminário 9, né, principalmente na lição de 17 de janeiro de 62, em que ele vai nos apresentar uma outra lógica que não essa da afirmativa e da negativa. Né? Então, só para retomar esse ponto, né, de virada importante, na página 127, eu estou, né, do seminário de 62, ele tinha acabado de apresentar
a nós a ideia de um quadrângulo, né, em que o primeiro você incide traços verticais, no segundo ele está totalmente vazio, no terceiro a gente tem uma composição de traços verticais e horizontais, e o outro traços diagonais, né? A gente está falando aqui, ó, dessa figura, né? Qual é o argumento do Lacan? É que este quadrângulo vazio, este ponto em que não há a incidência do traço, ele confirma a presença do traço em outros. Ele não é uma oposição, ele não é uma negação aos outros, né? Então, o fato deste vazio constar ali, ele não opera fazendo uma diferença da existência e da não existência. Ele vai dizer, então, aí eu estou citando ele na página 127, o seguinte: o que isto é destinado a nos ilustrar é a distinção universal-particular, enquanto ela forma um par distinto da oposição afirmativa-negativa. Deve ser considerada como de um registro bem diferente daquele que, com maior ou menor destreza, né, os comentários anteriores, e aí ele volta. Né? Então, ele está, evidentemente, fazendo uma dissonância entre a lógica da presença e ausência, da afirmativa e da negativa, com a lógica do universal e do particular. Lá embaixo, então, ele vai sintetizar. Se eu digo todo traço é vertical, isso quer dizer que, quando não há traços verticais, não há traço. Em todo caso, isso é ilustrado pelo setor vazio do quadrante. Ou seja, não somente o setor vazio não contradiz, como não é contrário à afirmação todo traço é vertical, mas a ilustra. Então, se você tem um quadrante sem traços e você tem um quadrante com traços, você pode afirmar ali todo traço é vertical. Por quê? Porque o vazio não implica que ali esse vazio não contradiz o fato de que todo traço ali no outro quadrante é vertical, né? Porque ali se trata de um particular que não vai fazer uma contradição a um universal. Então, ele vai mostrar nessa sessão, né, do seminário o quanto ele coloca uma diferença em relação à própria teoria do sujeito que ele fez anteriormente. E para nós, o que interessa? Né? Como é que ele chegou até aí? Como é que ele se vale disso tudo para estabelecer uma nova lógica? Porque no seminário anterior, nos 2 seminários anteriores, ele havia colocado a função do pai do avesso. A gente viu que a partir do seminário 7, ele começa a ler Freud no que tange a função paterna, o lugar do pai pelo avesso. Né? Ele vai desconstruindo, ele vai contorcendo, né? Ele vai derretendo o pai freudiano para mostrar, né, que se aquele pai opera, não será na condição de um universal da estrutura do sujeito. E ele começa a nos mostrar como essa suposição de um lugar único para se pensar o pai é uma espécie de ilusão de ótica própria àqueles que acreditam poder fazer lá onde existe uma dissonância na origem, né? E foi por aí que ele foi desconstruindo
a unidade atribuída ao pai, né, com o texto sobre Moisés e toda a ideia da anamorfose, né? Foi aí que ele foi nos mostrando que pensar o pai a partir de um conceito unívoco é fazer uma operação tal como os judeus fizeram em relação a Moisés, né? É construir um mito a respeito de um ponto de origem que, no fundo, consta no mínimo dois, né? Então, a gente viu que o Moisés egípcio faz uma distinção ao Moisés do mito e que, por sua vez, faz uma distinção do Moisés pastoreiro, né? Com a ideia de anamorfose, ele vai mostrar que se há algo que nós podemos apreender da função do pai, este algo nunca vai ser visto de frente. Porque se ele consta, tal como a caveira no quadro dos embaixadores de Roubais, se ele consta no plano da frente, é porque de frente jamais alguém vai poder entender o que se trata aquele objeto flutuante. É preciso que você esteja deslocado do ângulo. Então, esse deslocamento é o que nos ensina Lacan a respeito do que é a função do pai. Não que ela promove um deslocamento, mas sim que para nós analistas, conceber uma função paterna é preciso incluir a ideia de que você não vai vê-la de frente. E aí, né, nessa torção que ele vai fazer conceitual, né, depois que ele passa, então, no Seminário 7 por Moisés, com toda essa ideia de anamorfose, depois que ele passa pelas artes, entendendo que se há uma função primordial do pai é que ele seja concebido enquanto uma função de sublimação, né? Ou seja, conceber uma função de sublimação é conceber uma função inteiramente diferente daquela do responsável por fazer incidir uma lei que vai gerar o retorno do recalcado, né? Quando ele chega a essa anamorfose do conceito do pai, ele entendeu que existe a maneira de um pai operar de tal forma a formular um outro objeto como a sublimação faz, né? Tal como a sublimação promove o despregamento do objeto original, né? E é por isso que ele vai intuir que se existe uma função do pai como primordial, ela tem uma relação com o processo da sublimação. E lembrei a vocês bastante no nosso último encontro que, para o Lacan, a sublimação é o conceito mais difícil da obra freudiana, justamente porque até então ela é definida por tudo aquilo que ela não é, né? Ela não é um sintoma, ela não é o efeito do recalcado, ela não é uma satisfação substitutiva, mas então o que ela é? Né? Ela é a eleição de um objeto elevado à dignidade da coisa, né? E a gente trabalhou bastante sobre isso, eu não vou me estender. Tudo isso, todas essas elaborações foram a que deram um chão teórico clínico para que Lacan chegasse nesse quadrante vazio. E aí, diante desse quadrante vazio, ele se pergunta, voltei ao seminário 9. O que podemos dizer nós, analistas? O que nos ensina Freud?
Uma que o sentido foi completamente perdido daquilo que se chama de posição universal. Desde justamente uma formulação à frente, pode-se colocar a formulação euleriana, que consegue representar todas as funções do silogismo. E aí ele vai, então, colocar. Então, a partir do momento que cai a suposição de um pai universal, ele coloca: estamos à altura de compreender o quê? Né? O que há para compreender? O que nós trazemos e que renova a questão é isto. Digo que Freud promulga, avança a seguinte fórmula: o pai é Deus ou todo pai é Deus. Então, se fôssemos responder a nossa pergunta do seminário, em termos freudiano, o que é um pai para Freud? Haveria duas possibilidades de resposta. O pai é Deus ou todo pai é Deus. Lacan faz avançar isso, não fica aí. Ele vai dizer: nisto resulta, se mantivéssemos a proposição no nível universal, há de que não há outro pai, senão aquele o qual, por outro lado, né, senão aquele o Deus. Por outro lado, quanto à existência, é antes na reflexão da Aufhebung, antes posto em suspensão, até mesmo em dúvida. E aí ele vai dizer: o que está em questão, né, para nós, a partir do momento em que ele faz essa indagação do quadrante vazio, né, o que está em questão é que a ordem de função que introduzimos sob o nome do pai é alguma coisa que, ao mesmo tempo, tem o seu universal, mas que remete a você, ao outro, o encargo de controlar um pai, ou não dessa natureza, né? Então, o que ele faz com Freud? Ele tira o conceito de função paterna do âmbito da lógica universal e diz: se há universal, também há a possibilidade de, para um determinado sujeito, haver um pai que não seja aquele universal, que não seja aquele previsto por Deus. E aí ele continua: simplesmente isso formula, né, só é confirmada essa tese pelo setor vazio do quadrante, por meio do qual temos há pais que preenchem mais ou menos uma função simbólica que devemos denunciar como tal, como sendo aquela do nome do pai. Há os que e há os que não. Mas que haja esses que não sejam não em todos os casos, o que aqui é suportado pelo setor 4. É exatamente a mesma coisa que nos dá apoio à base, à função universal do nome do pai. Pois, agrupado com o setor no qual não há nada, são justamente esses dois setores, né, que serão tomados no todo. Dentro disso, o Lacan, então, promove a ideia de que pensar o lugar do pai dentro deste setor vazio não é pensar uma ausência dele. E se vocês estão lembrados, foi pensar o lugar do pai a partir deste vazio que a gente fez todas as elaborações a respeito do vaso do oleiro. Então, chegamos aonde estamos, né? Para onde o Lacan nos levou quando ele disse que a partir do 11º seminário, a teoria dele não mais poderia ser amparada no nome do pai, e sim nos nomes do pai.
ele faz com que nós nos remetamos tanto a essas elaborações do Seminário 9, que eu acabei de ler com vocês, quanto ao que ele vai fazer de distinção a respeito da função do nome na trilogia de Claudel. E aí chegamos onde estamos. Estamos em que ponto? Existe uma diferença entre pensar o Pai neste lugar de vazio e pensar o Pai dentro de uma perspectiva de que esse vazio seria uma espécie de deficiência de uma suposta necessidade de presença, como é a tese do Melman, por exemplo, né? Existe um lugar do Pai, este lugar está vazio, e por estar vazio, o sujeito é sem referências, é um sujeito sem gravidade. Essa é a tese do Melman. O lugar vazio que o Lacan está colocando não é esse. Porque ele não está pensando esse vazio como uma deficiência de um cheio. Né? Não é antes estava cheio e agora está vazio e sofremos as consequências disso. Não é disso que se trata. Ele está dizendo, se formos pensar a função do Pai enquanto vazia, existe uma potência outra na estruturação do sujeito que não conseguimos apreender no campo neurótico. Né? O problema dos discursos da atualidade é que eles estão, todos eles, entendendo que esse vazio é um vazio que se instaura diante de um cheio antessuposto. Né? Ele caiu de um lugar que ocupava. E o que o Lacan está dizendo não é que ele caiu, é que podemos, se não olharmos de frente, podemos perceber, né, que o vazio sempre esteve, enquanto suposição de uma das possibilidades de função paterna. Só para isso ficar mais claro, e aí a gente chega no ponto onde a gente está. Ontem eu atendia uma criança adorável e bastante difícil, de 7 anos, e que ela seria o protótipo do sujeito contemporâneo, né? Ela é o terror da escola, avessa as regras, dificilmente consegue fazer uma amizade, porque, enfim, porque a lei não conta muito para ela, então todas as regras de um jogo que vão contra ela, ela acaba desfazendo, né? Então ela se autoriza a fazer regras por si mesmo, enfim, né? Um completo treme-terra, por onde ela passa, as pessoas, né, ficam absortas, querem evitar o contato, a escola já está querendo despachá-la, e ela é um sujeito muito engraçado, porque ela se acha autoridade de si mesmo, né? Então ela vai existindo assim como se tudo bem ela mandar em tudo, mandar em todos. E aí ela me conta que ontem ela acordou e ela falou para a mãe, falou, hoje eu vou na Daniele fazer um desenho muito fofo. E aí ela chega aqui, a mãe me conta essa história e ela conta também que ela estava destinada a vir aqui para fazer um desenho muito fofo. E eu falo, tá bom, então vamos lá, faz o seu desenho muito fofo. Dela falou assim, mas então procura no Google. Mas como assim? Procura no Google imagens fofas. E eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, por que você não procura na sua história alguma coisa que seja fofa? Ela falou, mas como assim? Este é o ponto em que, de fato, nós, analistas, precisamos nos reinventar, né? Porque
Antigamente, eu forçaria um pouco a barra e tentaria fazer com que ela achasse alguns significantes da própria história, e eu sabendo bastante já que ela é um sujeito sem gravidade, ela não está realmente ancorada em nenhuma referência, eu ofereci a minha para ela. Eu falei assim, olha, quando eu era criança, eu tinha um ursinho, e ele era muito fofo, ele chamava Dum Dum Bolinha. Ela perguntou, mas por que ele chamava assim? Eu falei, porque ele era um ursinho e de noite, quando eu colocava ele para dormir, ele virava uma bolinha. Ela deu risada e aí ela se dá conta de que na história dela tinha sim um objeto muito fofo, que era a cachorra dela, e enfim, desenha a cachorra e por aí vai. Mas qual é o ponto dessa história? Ela é um sujeito sem gravidade, de fato eu não conseguiria nada tentando fazer com que ela se remetesse à própria história, para achar algum significante que pudesse representar o fofo para o sujeito dela. Mas, né, não é possível afirmar que para este sujeito não existe o lugar do outro, só porque ela é desrespeitosa, só porque ela não consente às regras, porque a escola não quer mais ela, e porque ela não tem referências identificatórias suficientes sequer para dizer o que é o fofo para ela. Por que a gente não pode dizer que para esse sujeito o que está em questão não é uma ausência do lugar do outro, não é que o outro não existe, porque o outro existe maciçamente para ela, é o Google, está fora, né? Não tem a ver com o particular, de fato, não é aquela criança, não é o Hans que vai fazendo a girafa, que vai amassando a girafa, mas sim existe um outro que ela supõe capaz de dar toda a significação para ela, o Google. Né? Então, ela é uma crente do lugar do outro. Né? Ela é uma crente tamanha que ela não precisa nem olhar para si, ela só olha para o outro. Tá lá, busca lá, ele vai dar a resposta. O que é o neurótico freudiano? O neurótico freudiano é esse crente. É este crente que acredita que a resposta está alhures, está numa outra cena, está em algum Google da infância, está em alguma lembrança soterrada, está em alguma coisa que ele viveu e que ele não sabe muito bem explicar. Eu me lembro também de um outro paciente que ele queria, porque queria, entender qual era o trauma dele. E ele achava que esse trauma era uma cena escondida, soterrada por trás de várias cenas e que, no fundo, era uma espécie de pote de ouro. Quando ele descobrisse o que estava além do campo dele, então ele saberia quem ele é. Esse é o neurótico. Esse é o lugar de Deus na neurose. Essa menina, de fato, ela não tem uma suposição de que o pai ocupa um lugar de autoridade, de que a mãe, de que a professora, mas ela é evidentemente uma neurótica que acha que tem sim um lugar de autoridade e esse lugar chama Google. Capaz de oferecer todas as regras e todas as significações. O neurótico é esse crente dessa aposta no outro. E é aí que nós chegamos com Signe e Pensée de Confontaine. O Lacan vai chamar a Signe, a primeira heroína da trilogia de Claudel, como aquela que sintetiza para nós o que é uma posição subjetiva da renúncia. Ela renuncia ao desejo para honrar, uma posição de crença dela. Porque o pacto que ela faz com o primo, este também é quebrado. Mas quando ela aceita se casar com o barão, ela está
assumindo e sustentando a posição dela de crente, daquela que supõe que está fazendo, aos olhos de um outro, de um Deus, aquilo que é o melhor. Então, ela salva o padre confidente, né, de ser um refém ali, salva temporariamente de ser um refém da politicagem, porque ela era, antes de tudo, uma devota da palavra. E aqui, né, eu queria remeter vocês, não à toa, não por coincidência, a ideia do Mauro, né, o argumento principal do livro dele, sobre o discurso da estupidez, que coloca a crença enquanto condição de sustentação do discurso da estupidez, na medida em que ele concebe que, para se gerar um circuito do discurso estúpido, é preciso que a crença ocupe um lugar da verdade. Né? E aí a citação do Mauro é: o estúpido tem no lugar da verdade uma crença que vela a realidade. O que é a heroína signe, se não a expressão em ato de um sujeito que se baliza na vida por uma crença, né? O Lacan vai falar, nós poderíamos, né, até chamar esse tipo de expressão subjetiva de loucura religiosa, né? Porque ela vai abrindo mão, em nome de esta crença que faz com que ela haja para salvar o padre. Qual é a diferença dela em relação a Pensée? A diferença é que a Signe faz constar o pai enquanto presença, enquanto aquilo que a rege desde uma proibição. Aquilo que há interdita, e porque está interdito, ela precisa fazer-se em recusa. A única coisa que ela sustenta é a crença dela de que ela precisa, então, salvar o representante de Deus, né, que seria o padre. Qual é a diferença para Pensée, a neta dela? Esta, sim, é aquela para quem a crença não opera. Esta seria aquela para quem não há o seu desejo referido a um outro alhures, fora da cena, e que significaria a cena para ela. Como é Signe, como vai se desenvolvendo a trilogia. O que a gente tem no desfecho de Signe? Ela é aquela que se sacrifica, e o próprio ato de desaparição dela é a punição que ela recebe por não ter acedido ao próprio desejo. O sacrifício e a punição estão por abrir mão e ser punida por ter aberto mão. A posição de Pensée é completamente diferente. Ela já chega na vida com uma punição bem estabelecida, que é a ausência da visão. Ela não está ali para se dar ao sacrifício de. Já existe uma marca de uma punição na carne, né? E o Lacan vai dizer, o poeta Claudel, ele só pode pensar essa heroína livre porque ele a fez cega. Ou seja, está dado no início de partida o ponto em que ela é extirpada de algo, de uma existência.
É diferente da Signe, que essa extirpação ela vem no final da cena. Para Pensée, a cegueira, então, vai concentrar isso que poderia ser o resto de uma lógica de filiação a essa avó que recusa. Qual é o ponto que o Lacan exacerba? Mas ela não é um sujeito que vive da lógica do retorno do recalcado. Ela não é um sujeito que vive embaraçado no seu objeto de desejo. Ela tem um desejo reto, que não faz muitas curvas, que não faz muitas firulas. Ela quer a Oriã, e é a Oriã que ela tem. É ele quem ela busca. E qual o diálogo dela com Oriã que Claudel elege? Ela vai perguntar para ele, sim, você é um servo de Deus, né? Porque ele estava dedicado a uma vida ali, ele era sobrinho do Papa, né? E ela pergunta, mas aonde você vai se satisfazer? E ele responde, em Deus, no Pai. Haveria outra forma? E ela diz, sim, em você mesmo. Né? Ou seja, para Pensée, não há aquele fora da cena que vai dizer o ponto de satisfação dela, como é o Google para minha pequena, que vai dizer o que é o fofo para ela. Ela diz, no que tange a mim, o meu desejo se satisfaz lá onde ele quer ir. E é aí que o Lacan vai dizer, não estamos diante de um sujeito que vai sintomatizar o retorno do recalcado, porque ela é o objeto sublime da cena. E o que é o sublime para o Lacan? É aquilo que não é o retorno do recalcado. Né? É aquilo que é outra lógica que não a lógica do retorno de algo proibido. E é por isso que eu desconstruí, né, com vocês a ideia de que Pensée estaria na vida para ressignificar o sacrifício da avó. Porque se fosse para ressignificar o sacrifício da avó, ela não seria localizada por Lacan como objeto sublime da cena, porque a sublimação não tem a ver com a ressignificação. A sublimação tem a ver com a invenção de um objeto numa função outra. Qual seja essa função, ele é elevado à dignidade da coisa. Né? Lembrem da caixa de fósforo. Né? Se há uma sublimação na cena da escultura da caixa de fósforo, é justamente porque ao tornar-se aquela escultura, ela não tem mais nada a ver com a caixa de fósforo em sua origem. Em outras palavras, Pensée de Confonté já não tem mais nada a ver com a avó enquanto ponto de origem. Aí, o Lacan deixa uma pergunta para vocês. Eu vou me encaminhar para o final, porque é ela quem vai orientar as nossas elaborações diagnósticas daqui em diante. Na página 304, ele vai colocar o seguinte, a respeito de Pensée. Né? Ele está a aula é essa, o desejo de Pensée. Dia 17 de maio de 61. Ele termina assim. Os extremos me tocam, dizia não sei mais quem. É preciso, ao menos por um instante, que os toquemos para poder, e é este o meu fim, observar exatamente qual deve ser o nosso lugar no momento em que o sujeito está no único caminho a que devíamos conduzi-lo, aquele onde ele deve articular o seu desejo.
Os extremos que ele está falando no extremo você tem Sigler, que seria aquela que sintetiza uma função padrão do analista de ter que sempre levar o sujeito a se aproximar do seu desejo, a não fazer a renúncia do seu desejo, em nome de sei lá o que crença que ele põe no lugar da verdade. E por isso a neurose, ela é, de alguma maneira, sempre um pouco mais ou um pouco menos estúpida, né? Não sei se o Mauro concordaria com isso, mas é uma coisa que eu pensei a partir do livro dele. Ou seja, a função padrão de um analista, com a teoria do sujeito que tínhamos até então, é essa função que vai sempre levar o analista a direcionar o tratamento de maneira tal que o sujeito, diante dele, não se paute na vida por essa recusa que habitou Signer, abrindo mão do seu desejo. E aí ele se pergunta, ok, mas o que fazemos nós quando nos deparamos com os sujeitos, tal como pensei, que já estão no caminho do próprio desejo? Você não tem que levá-los até lá. Ele já sustenta esse desejo reto, não eclipsado. O que um analista faz diante de um sujeito desse? O que faz uma análise para um sujeito desse? Né? Levá-lo a tentar fazer com que ele busque o retorno do recalcado é estar surdo para a presença de um tipo de subjetividade que não é pautada nesta lógica. Então, a questão não é fazer uma leitura sobre essas pensées que aparecem diante de nós, sobre o quanto elas estariam em algum lugar alhures conectadas a essa avó de origem, a esse ponto fora da cena que determinaria toda a significação da cena presente, a este Google fora do sujeito que determinaria um significante do que é o fofo para ele. Né? O que fazemos nós, então, diante desses sujeitos não crentes? Porque esses são os verdadeiros não crentes. Não é aquele ateu. Né? Porque o ateu ele pode ser absolutamente mergulhado na própria neurose dele. E nesse sentido ele é um crente do lugar do outro. Né? Então, o que fazemos nós com esses sujeitos que, de uma maneira muito particular, não universal, de uma maneira muito particular, acabam se virando na vida a inventar um tipo de existência que a nós, analistas, sou estranha, que é uma existência pautada já no próprio desejo. E olha que curioso, nós que dedicamos a nossa vida a fazer com que os sujeitos minimamente cheguem perto do próprio desejo, achamos muito estranho aqueles que já chegam posicionados nele. E de tão estranho que é isso, chegamos até diagnosticar de psicose aquilo que, no fundo, é um outro tipo de existência. De tão estranho que isso nos parece. Porque observem vocês que esse tipo de existência que convoca uma inventividade outra no laço, que não está submetida à lógica do retorno do recalcado, de uma maneira mais ou menos intensificada, sempre vai convocar uma espécie de... Este sujeito é um pouco louco. Antígona, por exemplo.
E aí o Mauro nos contava, né, que ele uma vez debateu com um outro analista que a posicionou, né, como uma espécie de terrorista, né, que vai levar a um desaparecimento, né, e uma espécie de loucura a respeito dessa convocação reta, né, de fazer com que o desejo seja o único fundamento do seu ato. É uma louca, né? Ela vai fazer com que o desejo seja o único fundamento do seu ato. É uma louca, né? Pensar que é a cega e que vai supor, né, que isso em nada vai interferir, né, no vetor de desejo dela, que louca, né? Então, Joyce, né, que inventa para si, né, um nome que faz com que ele se despregue de uma história e se torne um escritor, um louco, né? Então, a pergunta que o Lacan deixa quando ele finaliza Pensée é sobre o fazer analítico diante de sujeitos não signe. Diante de sujeitos que chegam a nós com outro tipo de demanda que não aquela me coloque, por favor, mais perto do meu desejo, porque eu não aguento mais renunciar a ele. Na atualidade, a gente tem, então, uma confusão de retórica que é colocar esse tipo de discurso a respeito de sujeitos que não concebem o lugar do outro, como se isso fosse paradigmático da não existência do pai. O que Pensée nos traz, ao contrário de Signe, né, que faz constar o pai pela proibição, é um avesso. Ela faz constar o pai pelo desaparecimento destes pais na trilogia. Não interfere. A sucessão de não pais, né, que fazem a desgraça do filho Luiz, não fazem a desgraça de Pensée. Por quê? Porque, ao contrário do filho Luiz, né, que vai se tornar o canalha, efeito do canalha que foi o pai, ela, Pensée, enquanto filha desta segunda geração de pais não pais, ela vai ser aquela que, ao contrário de toda a herança familiar, vai se pautar pelo próprio desejo. Não enquanto o retorno de um recalcado, mas enquanto fruto de um nome outro, que não faz referência a uma origem. Ela é aquela, né, que vai sustentar-se enquanto um objeto outro. Né? E aí Lacan vai dizer, ela é o objeto sublime da cena. Um neurótico comum, ele nunca vai ser o objeto sublime da cena, porque ele vai estar sempre referido a um retorno do recalcado. Agora, se nós, enquanto analistas, temos uma função analítica diante desses sujeitos, é um desaparecimento, e por ser esse desaparecimento permite uma invenção, então temos uma outra função que não aquela de dirigi-los a isso que supostamente deveria estar recalcado em outro lugar. E é isso que vai abrir os nossos trabalhos no próximo ano. Né? Qual é a
alternativa que temos para conduzir existência do retorno recalcado, ou seja, a neurose padrão. Temos, na atualidade, uma alternativa diagnóstica que é não signe como psicose comum. Né? Agora, a proposta desse seminário é que podemos pensar estratégias e fazer outras leituras diagnósticas a respeito da condução clínica desse tipo de arranjo da presença do pai que se faz por um quadrante vazio e não pelo quadrante preenchido. Enfim, é isso que a gente retoma no próximo ano. Com a direção do tratamento e as consequências dos 3 seminários que Lacan aborda isso. RSI, Lenome do Père e o sintoma. Bom, é isso. Essa foi uma elaboração de finalização de algumas questões levantadas no começo do ano, porque eu gostaria muito que todos, né, pudessem acompanhar as elaborações do próximo ano, mas eu sei que a logística nem sempre permite, então quis oferecer uma primeira finalização a quem acompanhou até aqui, e a gente abre novos trabalhos no ano que vem. Perguntas, indagações, colocações? Dani. Vamos lá. Oi. Dani, obrigado mais uma vez pela ótima elaboração, que ajuda a gente a acompanhar de uma maneira mais, dá aquela sensação de estou conseguindo entender alguma coisa, né? Eu queria te pedir, Dani, só para repetir, por favor, quando você falou o que a sublimação não é. Não, essa não estou falando. Tá. A sublimação, né, a gente discutiu isso no seminário 7, né, lá no Vox, ela é o conceito, segundo Lacan, mais difícil de todos os conceitos da obra freudiana, né, ela é o conceito que não está esclarecido nem por Freud, nem pelos pós-freudianos, e para que o Lacan faça a própria definição dele do que é a sublimação, né? Você sabe, você acompanhou o seminário 7 conosco, né? Que ele vai fazer uma fórmula geral da sublimação. E qual é essa fórmula geral? É elevar um objeto à dignidade da coisa, né? E aí, por isso, esse exemplo da caixa de fósforos, né? Esse exemplo ilustra o que ele quer dizer com essa fórmula geral enigmática. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai descartando aquilo que a sublimação não é. Né? Então, ele vai seguindo Freud. Bom, Freud vai afirmar que ela vai ser uma satisfação, mas que não é uma satisfação da sexualidade. Né? Ele fala, não cabe isso, porque Freud expulsa Jung com essa tese. Jung quis sustentar essa tese. Olha, vamos pensar uma libido que não tem a ver com o sexual? Freud falou, não. Você pode pensar, mas longe daqui. Né? Então, nem o Freud sustenta isso. E aí ele vai descartando pelo negativo. Né? Então, ela não é uma satisfação substitutiva. Ela não é o retorno do recalcado. Em 1914, o Freud vai definir, ela não é uma idealização. Né? É um erro chega a ser um erro grosseiro, supor que um objeto artístico, ele é idealizado. Né? Nessa semana, o Mauro falava assim, um dos piores erros que os analistas podem cometer é colocar a Antígona num lugar ideal, né?
Então, a sublimação não tem a ver com a eleição de um ideal, né? A sublimação não tem a ver com uma sintomatização, justamente porque ela não é uma satisfação substitutiva, que é o que faz o caminho de formação de um sintoma, né? Então, se ela não é aquilo que poderíamos ler como o efeito dessas vicissitudes do retorno do recalcado, ela é essa outra coisa, né? E é por isso que ele vai dizer, né, nesse parágrafo que eu li, na trilogia do Claudel, você tem duas extremidades, você tem signe e você tem pensée, né? Em uma, a gente observa essa posição de recusa. Em pensée, isso não faz parte da lógica de existência dela, né? Como que a gente vai se apropriando disso ao nível clínico? Quer entender como funciona a subjetividade de um paciente neurótico? É perguntar de que maneira ele se submete a. Quais são os truques que ele faz para se submeter a? Né? Não tem a ver com a passividade, porque a passividade é uma não reação, né? Mas a submissão do neurótico é em que ponto ele se ancora em alguma crença que faz com que ele se autorize a se submeter. Quando você olha para Pensée, né, quando você olha para Antígona, elas não têm a mesma posição, né? Eu disse isso na semana retrasada, mas elas convocam, né, elaborações similares em alguns pontos, né? Se tem um ponto que as assemelha, é a não submissão a. Então, isso faz com que, né, a gente pense a sublimação como Lacan queria. Né? É algo distinto. Se ela é o objeto sublime da cena, é algo distinto. Né? Não tem a ver com aquilo que era uma submissão a um significante recalcado na origem. Né? Até porque a submissão a um significante recalcado na origem, que seria o mestre que vai comandar a cadeia significante da neurose padrão, é justamente nesse ponto que o Lacan precisa lançar mão de toda aquela pirotecnia conceitual a respeito do que é um nome. Né? Por quê? Porque ele está colocando o nome tem uma função outra que não a função do significante. Né? E ele vai ler Claudel mostrando como Claudel vai introduzindo em todos os personagens uma significação oculta atrás do significante eleito. Né? Signe, ele tirou o I, colocou o Y. Alumir, né? Fez uma separação, uma escansão. Né? O Orande, Homodarmes, né? O homem de armas. Então, ele vai mostrando que existe uma herança da lógica da significação fora da cena, exceto em Pensée, onde o nome é o nome. Não tem nenhum truque, não tem nenhuma substituição de letra. Né? Ele diz, a palavra é preservada intacta. Ou seja, ali não há que se fazer uma busca alhures. Né? Não adianta você pedir para que esse tipo de subjetividade acesse o Google dele. Não é esta lógica, né? Está nela por ela. Arlete, fala. Abre seu microfone. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta. Obrigada, porque você hoje deixou muito claro, né, essa diferença entre o que é uma lógica, né, baseada no retorno do recalcado
e uma lógica baseada nesse lugar que é um vazio, é um lugar de inventividade, de outra coisa. A minha pergunta tem a ver com... Porque assim, o Lacan ele vai tirando, né, a gente dessa lógica dualista, né? Então, o vazio não é o contrário do cheio, o universal não tem a ver com esse... quando ele faz esse deslocamento, né? Não é que há pai ou não há pai, mas há um vazio e tem a ver com o universal e o particular. E aí você vai dirigindo para um... Não sei, eu cheguei no entendimento que assim existe numa outra lógica, esse sujeito que já pode vir numa análise e ter um desejo, e esse não seria um neurótico padrão. Mas o que e aí eu fiquei em dúvida, mas então existe um neurótico padrão, onde o lugar do analista vai ser trabalhar com o retorno do recalcado, e existe esse outro que abre para um diagnóstico que é mais aberto, e aí eu entendi como uma abertura, né? Então, a psicose não é mais a gente não pode mais entender a psicose como a falta de um pai, mas assim como algo que vem por outro lugar e que tem a ver com os nomes do pai. Mas existe Não, ainda a diferença. Estou perdida aí. Eu vou voltar em uma pergunta que você já havia feito e me parece que é um impasse de muita gente, porque eu também recebo algumas questões nesse sentido por e-mail. Eu estou expondo para vocês, né, os avanços que o Lacan está colocando a respeito do conceito função paterna. Mas eu já disse mais de uma vez que não está em jogo uma substituição, né? Então, antes era de um jeito e agora ele está formando uma outra teoria do sujeito que substitui aquela primeira, pautada na presença e na ausência, na afirmação, né, na bearro e na negação, né, do nome do pai. O que ele está dizendo? Há signes e há pensês. E o fato de haver uma subjetividade que não se pauta pelo retorno do recalcado não significa que não significa que ela é fruto de uma era do declínio da autoridade paterna, né? Porque qual é a teoria de muitos desses analistas que eu li junto com vocês? Estamos numa era do declínio da autoridade, onde as leis não operam e por isso há uma substituição de paradigmas. Lá onde havia os sujeitos formados pelo retorno do recalcado, agora temos uma outra economia psíquica que não se baseia no retorno do recalcado, que se baseia na lógica do gozo. O que eu estou propondo aqui? Que aqui, né, Lacan ele mostra que a existência de uma subjetividade outra, que não opera pelo retorno do recalcado, não é efeito de um tempo histórico. Não é o efeito de uma contingência histórica datada, como vimos as elaborações de alguns analistas. Né? Estamos vivendo em novos tempos e esses novos tempos produzem novas subjetividades e, portanto, a subjetividade freudiana torna-se obsoleta. O que ele está dizendo? Que há diferentes incidências da função paterna
e que essas diferentes incidências produzem subjetividades diferentes, né? E que uma subjetividade diferente, ela não é necessariamente uma subjetividade psicótica, porque eu me lembro em uma aula, se eu não me engano, a terceira aula, eu reservei inteiramente para distinguir aquilo que o Lacan chamava de psicose, né? Considerando os transtornos de linguagem, né? Considerando os catálogos de câncer do vocabulário, que ele chama, né? Ele se recusando a dar o diagnóstico de psicose a uma paciente que delirava, causava, enfim, transtornava, mas que nunca apresentou nenhum fenômeno elementar, e por isso ele não podia dar um diagnóstico de psicose, porque ali sim não há qualquer incidência da função paterna. É diferente de pensar em sujeitos em que essa função incide, mas ela incide pelo vazio. Insigne, ela incide pela presença, né? Signe é aquela que faz constar o pai enquanto proibidor. Ela faz constar a função do pai enquanto aquela que sempre vai mantê-la apartada do próprio desejo, né? O que Pensée faz, né? E aí eu não estou dizendo a personagem, eu estou dizendo a função teórica dela para nós analistas, né? É aquilo que o Lacan quer mostrar com o quadrante vazio, né? O vazio deste quadrante não significa que não há traço. Por quê? Para onde a gente está caminhando, Arlete? A psicose, ela continua sendo a psicose, né? De fato, quando não incide a função. O que nós estamos trabalhando são leituras diagnósticas de incidências diferenciais da função, né? É por isso que o Lacan, ao trabalhar com Joyce, né, algo que a Colette Soler fala muito nos textos dela, vai reformular dizendo, ele vai conceber que é possível servir-se do pai na ausência dele. Ficou mais claro. Obrigada, Dani. Então é isso. Mas dá tempo ainda, mais perguntas. Dani, eu tenho uma pergunta e uma... Fala, Manu. Oi, a Paula queria falar? Vai você, depois a gente passa para a Paula. Tá bom. Primeiro é um comentário, eu estava lendo um trabalho do Eisenstein e ele faz uma diferença entre o que é fé e o que é crença. E eu achei muito interessante que ele fala assim, a fé ela é uma apelação à garantia de um Deus. E a crença é afirmar a existência. Então, acho que é bem legal essa diferença para pensar até com essa questão, né, de que do fim da análise, que sempre aparece essa questão de o outro não existe, né, que é a questão da existência que está em jogo. E minha outra questão, a partir disso que você colocou, né, de que em que ponto o sujeito se submete a uma crença onde ele se autoriza a se submeter para não lidar com o próprio desejo, né? É um pouco contraditório, eu não sei se eu vou conseguir colocar muito bem, mas a própria ideia de liberdade, de se submeter a uma ideia de liberdade, a uma idealização da liberdade, ela não pode ser justamente também um impasse? E aí eu estou perguntando justamente como que a gente consegue entender o conceito de liberdade na psicanálise, porque me parece que tem uma dimensão assim muito presente nos atendimentos, que é uma queixa sempre que se dá na dependência do outro. Então, não quero depender do outro. Porque se eu amar, vou depender. Porque se o outro fizer isso para mim, eu vou depender.
Então, tem sempre um mito, assim, e mesmo essa questão agora das máscaras, né? Essa questão, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não vou usar máscara porque eu vou apelar à minha lei de fazer o que eu quero, é a lei do indivíduo, né? Então, não sei, fico pensando essa questão até como uma posição ética da psicanálise de como lidar com isso, sabe? Com esse discurso, assim. É bem legal a definição, né? A separação da fé e a separação da crença, né? Tem uma imagem que eu sempre recorro, porque eu acho fácil e me ajuda enfim, transmitir algumas coisas. Uma das cenas do Indiana Jones, né, em que eles têm que atravessar a ponte, mas tem um vazio, e aí ele fala, mas você tem que ir, e aí que ela vai aparecer. Isso é a fé, né? A crença é uma garantia, né? Sustentar uma garantia de que ela está lá, né? Então é ótima essa definição do Alfredo, mas, Manu, essa questão da liberdade, acho que você pontuou que é um tema da ética. A gente viu no seminário, né, no seminário 7, que a gente está encerrando esse ano no Vox, que uma das utopias do analista elegeu o ideal de autonomia absoluta enquanto um diretivo da análise, né? O Lacan fala, é uma utopia, né? Você não vai dirigir uma análise pensando, né, nessa autonomia, o que choca a gente, né? Porque, vale-me Deus, né? Você trabalha, às vezes, né, um dia inteiro, um atrás do outro, e, né, se separa um pouco, né? Mas é justamente porque essa ideia da liberdade, enquanto ela se impõe como um ideal a ser atingido, ela não está em outra lógica, senão a lógica de uma satisfação substitutiva. E é por isso, Manu, que eu disse que esses sujeitos outros, eles sempre, em alguma medida, vão convocar, ainda que seja de brincadeira, a ideia, esse cara é muito louco, né? Quem são esses mais loucos? Não é aquela caricatura do louco, do Erasmo, que fala a verdade desnuda. Né? Enquanto todos, né? Não é esse louco, é aquele louco que ousa a não deixar o seu desejo fazer curva, e por isso ele é livre, né? E isso causa a nós uma estranheza, né? Mas e aí por isso que a nossa discussão sobre arte, sobre o vociferarte, ela ganha muito com esse tipo de discussão, né? Porque esse tipo é uma liberdade no existir, não é uma liberdade no discurso de como se deveria existir, né? E aí, em tese, aonde a gente chegaria? Qual seria o ápice desse discurso? Em Sade, né? O que é simplesmente o avesso do Kant, mas é a mesma ética, né? Então, acho que a gente tem muito a ganhar, né? Fazer essa discussão diagnóstica, considerar o campo da arte como aquilo que pode colocar uma liberdade não discursada em ato, né? Nesse sentido, tem só para encerrar, né, um dos livros mais belos que eu já li sobre de pessoas que têm o contato com Lacan, o livro da Catherine Millau, e ela vai dizer, era bem difícil conviver com Lacan, porque ele queria, né, enfim, era um sujeito em que a vontade dele era o que contava, e o resto meio que se ferrava ao redor.
mas ao mesmo tempo era muito fácil, porque era um desejo reto, né? Ele queria, então ele ia atrás, né? E, enfim, é mais um desses gênios que a gente fala era um pouco louco. É louco e se pautar diretamente pelo desejo, como assim? Enfim, pessoal, são 2h04. Agradeço muitíssimo, muitíssimo a presença de todos vocês, desde o começo do ano, os que pegaram o bonde andando. Aviso que os vídeos do seminário daqui a pouco estarão disponíveis na plataforma do Vox, né? Eu acredito que eu deixei de gravar as 2 primeiras aulas, mas as outras foram gravadas, e daqui a pouco os vídeos vão para o ar, vão ficar públicos para vocês poderem acessar. Quando a gente finalizar o calendário do Vox nesse ano, a gente define a retomada para o ano que vem, né? Mais uma vez projetando aí 4 encontros, e a bibliografia eu já disse aqui, mas vai seguir para e-mail. Quem quiser falar comigo pode mandar uma mensagem pelo Instagram, eu respondo todas que eu recebo, e eu quero agradecer a cada aula que foi dada. Vinham depois gente que não parava de conversar comigo, gente que mandava referência bibliográfica, que mandava questão, que mandava foto, que vinha contar a história do pai. Então, isso fez tudo ficar muito melhor, tá? Então, agradeço a cada uma dessas pessoas que sempre mandava, me acessava, enfim. E eu tenho várias histórias de pai agora no bolso para implementar tudo isso que foi falado. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, bom final de semana a todos. Obrigada a você, Dani. Obrigada, um abraço, Dani. Obrigada pelo trabalho e pelos vídeos. Sanches. Até o ano que vem. Tchau, gente. Boa tarde. Feliz ano novo para vocês. Feliz final de ano e feliz ano novo. Valeu, Esi. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Força!